E eu só queria avisar que esta palestra é uma palestra com figuras, com exemplos, e não vai ser uma palestra de técnicas ou tecnológica, é mais para motivar todos nós a pensarmos em o que há por detrás da Big Data e o que mais que nós podemos fazer para ajudar o pessoal que quer lidar com Big Data. Então, hoje mesmo, eu estava olhando na web um site e eu vi esta frase de 90% dos dados no mundo que hoje foram criados nos últimos 2 anos. Quer dizer, isso é o nosso problema hoje. E, provavelmente, amanhã, 100% dos dados que nós temos vão ter sido criados nos últimos 2 minutos. Então, o que nós fazemos para resolver? Aliás, por favor, se alguém tiver alguma dúvida no meio, se levantar o braço, eu não vou enxergar. Mas, se levantar o braço e gritar, provavelmente eu vou enxergar. Né? Prometo não quebrar a cara da pessoa. Bom, então, a definição de Big Data, no fundo, você tem que entender de data. Então, com a mensagem, está todo mundo me ouvindo? Obrigada. Então, a ideia, algumas ideias importantes que podem parecer muito óbvias, mas que, às vezes, aqueles que não trabalham em tecnologia da informação custam a entender e a capturar. E a primeira é que, para entender Big Data, você precisa entender de data, independente se é big, se é small, se é zero data. E a segunda coisa é que tem que entender o que o Big vai fazer nesta história. Então, a lista dos assuntos que eu vou abordar, o que eu preparei para abordar, são esses 4 tópicos: definições, tecnologias, aplicações de Big Data e desafios. Mais ou menos, eu não vou falar das tecnologias, porque para cada uma delas existem uma série de ramificações e eu preparei uma palestra mais genérica com exemplos novos, alguns dos quais eu aprendi semana passada. Então, o primeiro é este daqui. Quantos de vocês já viram esta aplicação de Big Data, que são vacas conectadas na web? A ideia aqui é até ligeiramente pornô, é que eu não sabia disso, porque eu não sou da área, eu sou de banco de dados, mas que fazendeiros sabem que vacas que estão a fim de namorar, elas aceleram o passo em até 6 vezes. Só que quando você tem um número muito grande, milhares de vacas, você programar a inseminação artificial é muito mais complicado. Então, qual é a solução que está sendo dada usando Big Data em nuvens? Tá? É colocar pedômetros nas vacas, na Holanda e no Japão. Com o pedômetro, o fazendeiro pode controlar a velocidade de cada vaca, acredite ou não. E na hora que a vaca começa a acelerar, ele já diz, opa, aquela ali, precisamos encontrar um boizinho para ela, mas, infelizmente, a situação hoje em dia não é essa, a inseminação artificial, e aumentou a produtividade de vacas leiteiras em lugares que têm 5.000, 6.000 vacas em até 40%. Simplesmente usando o Big Data, usando as nuvens, porque a análise é toda feita nas nuvens, e, obviamente, conhecendo vacas. Né? Então, esta é a questão do conheça seus dados. Não adianta nada você entender do Big, você entender de nuvens, e você entender da tecnologia, se você não conhece vacas. Eu jamais seria capaz de fazer uma aplicação deste tipo, por mais simples que possa parecer. Uma outra coisa interessante também é que eles têm outros dispositivos que controlam a digestão da vaca. Uma vaca feliz é aquela que digere bem. Então, a vaca a digestão dela, por causa da temperatura que é medida nos sensores, tá certo? Externos colocados, e os dados enviados para as nuvens, ela está estressada, ela pode estar infeliz, está precisando de nutrientes. De novo, isto é controlado remotamente, usando redes, usando Big Data e usando as nuvens.
né? Então, isto, de uma certa forma, esta figura, e vocês veem esta notícia, é dia 6 de maio. Tá. Então, e tem 2 companhias que fazem isso, uma na Holanda e outra no Japão. O controle de gado conectado. Então, vamos agora um pouquinho para algo mais formal, que seriam alguns tipos de definição. Então, como eu já falei, Big Data é data e é big. Então, e com isso eu obtenho o Big Data. E conceitos associados que são bastante importantes nesta área, um deles é e-science. Algum de vocês já ouviu falar de e-science? Sim ou não? Sim e não? Bom, então, eu sou uma das coordenadoras de programas da FAPESP, e eu coordeno um programa exatamente em e-science, que é tudo quanto é pesquisa que envolva computação aplicada a alguma outra área. E, em geral, são pesquisas que envolvem grandes volumes de dados em psicologia, em zoologia, em antropologia, em arqueologia, o que quer que seja. E a segunda é algo que é mais conhecido hoje em dia, que está ficando muito necessário em todos os ramos, que é Data Science. E são, digamos assim, a questão de como é que dados estão dominando o mundo. Então, a definição de science é que, a partir de dados, eu consigo desenvolver pesquisa científica nova e descobrir novos conhecimentos científicos para diversos campos do conhecimento. E eu vou dar exemplos aqui. Enquanto que Data Science é dados pelos dados e para os dados. Como que eu aplico técnicas de análise específicas da computação, técnicas estatísticas, de aprendizado de máquina, a dados, para gerenciar os próprios dados. Então, Data Science é um pouco mais voltada à computação para outras áreas, enquanto que Science sempre exige que a pessoa de computação trabalhe o tempo todo com cientistas. Eu trouxe a minha visão do histórico de Big Data, que começou mais ou menos nos anos 90. Não com este nome, mas enfim. Mas lá já se falava de Big Data. Primeiro, com aplicações comerciais, como, por exemplo, Google, Amazon, Facebook, que são mais recentes, mas enfim. Ao mesmo tempo, nos anos 90, começaram aplicações científicas. A primeira das quais em astronomia, com bilhões de dados vindos do universo, que foi a primeira grande motivadora em e-science, foi a astronomia e bioinformática, as duas maiores áreas, e depois, hoje em dia, mudanças climáticas. E hoje temos também muito de Big Data, como vocês todos sabem, por exemplo, na área de saúde. Zika, e tudo que está sendo feito para o Zika, é um exemplo de redes de colaboração em Big Data no mundo inteiro. Então, partindo-se do fato que nós temos um universo centrado em dados, que é a minha visão. Tá? Se eu falo com gente de outras áreas, é o universo, por exemplo, com geólogos, o universo é centrado em rochas. E rochas são vida. E eu posso discutir horas e horas com vocês e mostrar que sem rochas não teríamos vida na Terra, mas não é o objetivo desta palestra. Se a gente só pensar assim, aplicações comerciais, ou aplicações científicas, ou aplicações sociais, a gente perde um pouco a visão de que tudo interage num ciclo e que, para desenvolver boas aplicações e trabalhar bem no gerenciamento de grandes volumes de dados, nós temos que fazer ciência, nós avançamos a parte comercial e nós temos também um monte de aplicações sociais. E aí, o que são dados? Alguém pode me dar um exemplo de dados aqui? Essa é uma pergunta boba.
Então, quer dizer, ou algo que... Porque tudo, no fundo, são dados. E eu tinha trazido um monte de exemplos, mas aí eu vi que eu não ia ter tempo, aí eu eliminei. Mas, por exemplo, eu já vi estudos na biologia em que marcas de dentada de animal geram dados, um monte de dados. Tem teses inteirinhas na biologia aqui, que são feitas sobre hábitos de felinos, em que a pessoa que desenvolveu a tese nunca viu o felino, mas ouviu o miado, ou o que quer que seja que um felino faça, à noite. São felinos ferozes, tá? Não é um gatinho qualquer. Viu as fezes e analisou as fezes. Viu restos da presa que foi morta. E tudo isso passa a ser dados que juntos podem constituir Big Data e de tipos absolutamente exóticos para nós que não estamos habituados a trabalhar com esse tipo de aplicação. Então, a ideia é que o conjunto de dados para você trabalhar em aplicações científicas ou aplicações comerciais ou sociais são desde dados de experimento, são modelos, são workflows, documentação, procedência, logs, e tudo, e este é um dos grandes problemas, a heterogeneidade, serve para motivar e lançar todo o trabalho que vem sendo feito em Big Data. Mas quem que pode me dizer, alguém aqui já ouviu falar nos 3 Vs de Big Data? Sim ou não? V de velocidade. Isso. Então, eu tenho hoje em dia 8, que eu juntei mais um monte, tá? Então, deixa eu mostrar. E vocês podem pensar em outras palavras e vão juntando que caracterizam, não apenas, note, nem tudo é só associado a big, é associado a data. Só que quando você junta a palavra big, você diz, e o que eu vou fazer com este volume? Que é um dos Vs. Tá? Então, na época que vocês ainda não eram nascidos, mas eu já era uma velha semi-podre, hoje já sou totalmente podre, dizem meus alunos, né? Não, eu não acho isso, mas enfim. Volume, quer dizer, uma coisa assim assustadora, não? E hoje em dia, será que 1 tera é tão grande assim? Então, na verdade, a noção de volume é algo que, em geral, bancos de dados relacionais não podem lidar. Mas não é verdade. O Facebook usa bancos de dados relacionais. Mas eles usam bancos de dados relacionais e mais um monte de tecnologias, como algumas que você mostrou aí, de manipular via Python, coisas assim, estratosféricas, não é isso? E, com isso, reduz o volume de dados e consegue melhorar. Tem a questão da velocidade, né? Desempenho, como mandar dados para nuvens, como trazer dados da nuvens, como levar dados para a sala que está ao lado da minha. Quanto maior o volume, obviamente, menor a velocidade e o desempenho. E a variedade, isso não tem nada a ver com Big Data, né? Tem a ver com o fato de que o mundo é diverso. E a gente precisa de muitos tipos diferentes de dados, como pegadas, como mordidas, como fezes, e outras coisas mais que, por exemplo, o exemplo dos biólogos usa, ou como vacas, né? Aí a gente entra no 4V, que é a qualidade. Quer dizer, de que adianta você ter bilhões de dados se eles não prestam para nada? Tá? Qual é a qualidade dos bilhões de dados que você tem? De que adianta ter Big Data, ou de que adianta ter data se você não sabe? E no fundo, para nós, isso tudo é óbvio, até que, no meu caso, eu tenho muita interação com um monte de gente, principalmente na área científica, de todas as áreas, desde humanas até exatas. E, de repente, começa a se questionar a qualidade dos dados para os resultados que estão sendo atingidos. E aí tem os meus outros vezes, variabilidade, tá certo? Ou seja, dependendo do contexto, os dados serão usados, serão coletados de forma diferente e ajudam na heterogeneidade ou atrapalham. Visibilidade, eu coloquei acessibilidade, mas no fundo, o que você quer selecionar e o que deve ser visto dos
Big Data. E, por fim, eu vou deixar valor para o fim, visualização, que tem a ver com interfaces. Na hora que você fala em visualização, você tem que começar a trabalhar com cognição, com interfaces, com psicólogos, e aí você sai da computação e entra na percepção humana. E isso é um problema de dados. E o Big só exacerba. O Big exacerba, todos esses problemas são problemas de dados, mas bigizando, e essa é uma palavra que eu acabei de inventar, bigizando os dados, você exacerba o problema. E valor? Valor, quanto que vale um conjunto de dados? E aí depende de quem gerou, do que para que você quer, ou não é? Quer dizer, quanto que vale o conjunto de dados das matrículas dos alunos da Unicamp? Não vale nada para mim, mas tem gente que certamente, para aquilo, tem valor comercial. E uma vez trabalhei com um biólogo que me deu uma imagem de peixe. Eu estava trabalhando no reconhecimento de padrões. E me disse, olha, quase perdi a vida tirando esta foto, obtendo esta foto do peixe. Então, não era Big Data, mas era valiosíssima, quase custou a vida dele. Eu quis saber como. Ele disse, não, porque eu desconfiava que havia essa espécie rara nesta fazenda e pulei a cerca para tirar uma foto e o fazendeiro correu atrás de mim com uma espingarda. Então, é a procura, é a coleta científica, tá certo? E era se você disser uma imagem, qual é o espaço ocupado? Não é big, mas tem valor. Então, pensem nisso. O valor é muito subjetivo. E, com isso, eu vou passar para aplicações. Tá? Então, basicamente, agora, eu dei algumas definições e falei dos 3V, que é a definição padrão de Big Data, mas... Ixi, quanto tempo ainda tem? Vou ter que correr. Bom, então, o relógio dele está baseado no Big Data, ele acelerou, tem problema de velocidade lá. Então, aplicações. As aplicações, exceto o primeiro exemplo, elas mostram como é que você combina descobertas científicas com interesses comerciais e com questões sociais. A primeira é algo extremamente interessante, que não é tanto uma aplicação quanto um fato. Há companhias, hoje em dia, chamadas de data brokers. É o quê? É um gerenciador, um negociador. São companhias que armazenam Big Data e mastigam elas para os usuários. E eu li, há uns 2 meses, um relatório sobre alguns data brokers e me chamou a atenção nos dados gerenciados por essas firmas. 700 bilhões de registros, $1 trilhão. Quer dizer, isso é big, né? Mas $1 trilhão, quer dizer, nunca que eu pensei que encontrar dados que valessem $1 trilhão podem valer muito mais. Enfim, 3 bilhões de registros por mês. Isso é Big Data? Mas às vezes para mim, menos interessante, embora tenha um valor comercial grande, que algumas das aplicações que eu vou mostrar. Por quê? Porque tem também os desafios científicos associados. Eu não estou dizendo que não haja desafios científicos em gerenciar esses dados aqui. Certamente há. Mas as próximas vocês vão ver. Então, o primeiro é CUSP, né? É um centro, procurem na web, vocês vão gostar. Vocês não vão ter os dados, mas vocês vão ter a descrição. É um centro em informática urbana, que foi criado em Nova York há uns 3, 4 anos, e ele oferece cursos, tudo em Data Science e Big Data, para gestão de dados urbanos, tendo a cidade de Nova York como a fonte de dados. É 1 terabyte dia só de dados de sensores, de tráfego, de água, dados de construções, dados de qualidade do ar, eletricidade. E eles têm também sensores no topo de prédios, tirando uma foto a cada minuto da rua. E tudo isso, eles estão fazendo várias aplicações para planejar a Nova York do futuro, baseados nesses dados aí. E o que eu acho interessante nesta história de informática urbana
para Nova York é a propaganda do site, o site tem cursos e tudo, que diz o seguinte: Nova York é um laboratório vivo de Big Data, onde os dados existem e estão sendo coletados. Pense em Campinas, pense em qualquer cidade grande, a gente podia também. Pense na Unicamp, né? Vocês do CCUEC podiam desandar, colocar sensores por aí, né? Hoje em dia, talvez melhor não, mas enfim. Então, o que é informática urbana? Olhem o site, eu recomendo, olhem o site CUSP, que tem um monte de definições, tem um monte de exemplos, é super divertido, mas não tem os dados. Por outro lado, um exemplo bem brasileiro. Os próximos 3 exemplos são brasileiros. O primeiro é as águas do Brasil. E como que isso está sendo usado nos desvios ou replanejamento de São Francisco e no desastre de Mariana. Então, vocês pensem, isso daqui, infelizmente, eu tirei, foi cópia de tela de uma apresentação que eu fiz o ano passado, mas é a rede de drenagem brasileira, que me foi fornecida por uma aluna de doutorado que está trabalhando nisso, mas está no site da ANA, para quem quiser. É um grafo de 620 mil nós, com arestas ligando esses nós. E com este grafo, você consegue fazer misérias do ponto de vista de planejamento hidrográfico no Brasil, incluindo desvio de São Francisco, e aqui vocês têm lá o canal de... um dos 2 canais, eu não sei qual dos 2. Os 2 eixos da drenagem, da irrigação, da transposição, isso aqui é imagem de satélite. Então, se consegue, com isto, fazer uma série de estudos econômicos, de impacto ambiental, e de estudos até de navegação. Já Mariana, como todos sabemos, foi outro problema, mas também o mesmo tipo de dado, juntado aos dados regionais, servem para fazer estudos de como tentar se recuperar para os próximos 30 anos do que aconteceu em Mariana. Vejam, quer dizer, embora nós conheçamos por vários meios tudo o que aconteceu, essas imagens e estas figuras sempre me impressionam por 2 formas. Primeiro, por causa de todo o impacto econômico, social e ecológico, mas também por causa de tudo que pode ser feito, nós que trabalhamos com dados e computação, o que nós podemos fazer para ajudar, planejar, limpar, recuperar e minimizar o resultado dos problemas. Big Data. O próximo exemplo é de um conjunto de pesquisas da FAPESP que envolve abelhas e clima. Eu trouxe só exemplos exóticos, de vacas a abelhas, está certo, Queiroz? Só te explicando, porque são exemplos que o pessoal de informática conhece menos. Claro que quem trabalha com abelhas ou com clima já vai conhecer, mas o CCUEC trabalha com abelhas ou não? Não, então quem sabe, né? Depois disso. Então, tem essa abelhinha chamada mandaçaia, que ela aparece em todas essas regiões do país. E essa abelha é muito estudada do ponto de vista de biodiversidade. E tem um programa FAPESP chamado Biota, que tem vários projetos que estudam o habitat, os hábitos, com quem a abelha interage. Aliás, se a gente falar em tecnologia, há, hoje em dia, toda uma tendência de high-tech associada à abelha, de colocar chip nas abelhas para coletar os dados de por onde ela passa, para depois deduzir a qualidade do mel. E foi que você pergunta para o cara, mas aí, não sei se é mandaçaia, qual é o tempo médio de vida de uma abelha típica? Alguém pode me dizer? 850
quilômetros. Esta é a vida média de uma abelha medida pelos chips. O batimento da asa, ele gera energia. Na hora que o chip para de mandar sinal para as nuvens, é porque a abelha morreu. E aí, então, o que se controla, primeiro, quantas vezes abateu a asa, e o problema da mandaçaia, o que é? Novo projeto FAPESP, mudanças climáticas, e a mandaçaia, que prolifera em Minas e São Paulo, até 2050, vai migrar para o sul. Bom, tudo bem. Eu vou agora cometer uma heresia e dizer, bom, paciência, problema da abelha, certo? Nós já temos um bocado de abelha no mundo, menos uma, menos outra. O ecólogo vai dizer, não, a biodiversidade e o clima, então são dois tipos de gente trabalhando juntos, mas o que dirão os especialistas em agricultura e em estudos sociais? A mandaçaia é a grande polinizadora de café no Brasil. Se a mandaçaia migrar para a Argentina, são os argentinos que vão começar a ter café e não o Brasil, e nós vamos perder, no mínimo, 600 milhões de dólares ano em exportação de café. Só porque a mandaçaia voou para o sul. Né? Isto, então, é um exemplo de uso de Big Data que mistura ecologia, hábitos de uma determinada espécie, mudanças climáticas, que são simulações usando Big Data para clima e previsões climáticas, e estudos socioeconômicos. Porque na hora que diminuem as plantações de café, os trabalhadores rurais vão migrar, vai diminuir o emprego. Então, vocês pensam bem o que uma abelha pode fazer, e esse tipo de estudo de Big Data ele é principalmente voltado à heterogeneidade dos dados. Isso reúne 3 programas FAPESP, biodiversidade, mudanças climáticas, bioenergia, que é a parte de produção rural, ligados pelo eScience, que é a parte computacional. E, por fim, um último exemplo, que depois eu vou para desafios e acabo. Você ainda não me mostrou nenhum cartaz ameaçador, né? Não, esse rapaz, aquele é implacável. 18? Ah, tem tempo. Então, com licença. Não, estou brincando. Então, as próximas transparências são de uma palestra que eu vi em 2 de junho, de um professor da USP, chamado Paulo Artacho, que lidera este projeto FAPESP, que se chama Go Amazon. É um projeto grande, de 4 anos, mas que tem dados de 12 anos sobre a Amazônia. E o que faz este projeto? Interações da pluma urbana, que é a questão dos gases emitidos por Manaus, com as plantas da floresta. Então, o que eles fizeram? Eles puseram estações que medem a qualidade do ar, a composição do ar e também do solo e das plantas, a 100 quilômetros antes de Manaus, em Manaus, e 70 quilômetros depois de Manaus, em Manacapuru. Antes de Manaus, é uma torre, que eu vou mostrar a figura, que foi colocada pelos alemães. Em Manaus, são os brasileiros, e depois de Manaus, é o Departamento de Energia americano. O total deste projeto de 4 anos é 27 milhões de dólares, dos quais 1 milhão da FAPESP e os outros 26 de alemães e americanos. E o que faz esse estudo? Ele verifica tudo o que está acontecendo no ar e na floresta antes, com o vento que leva sobre Manaus e depois de Manaus. E o que eles descobriram? Algo que nós todos achamos óbvio. Quer dizer, Manaus, como é uma cidade, polui, como polui, atrapalha a vegetação. Só que o interessante deste projeto é, primeiro, isto nunca havia sido medido. Porque uma coisa é você dizer polui.
A outra coisa é ter dados reais que comprovam o que está acontecendo. E por que a Amazônia e Manaus? Porque há centenas de quilômetros é floresta virgem. Então, é como se fosse um laboratório vivo que permite medir o impacto da poluição, mas não é uma poluição urbana, não é um impacto difuso de várias cidades. É um impacto de uma cidade no meio de uma floresta. Tem os mineradores, tem tudo, mas é o impacto grande de Manaus. E aí, vejam bem, além disso, os alemães equiparam um avião especial com 10 milhões de dólares de equipamento. E o avião é tudo assim, não é 100 reais, não. É dado a valor. E o avião voa e coleta dados entre 14 a 18 quilômetros sobre a superfície terrestre. Que isso nunca foi feito antes. Me disse meu irmão, que é engenheiro aeronáutico, que voo comercial voa no máximo até 12 quilômetros. E o que ele me falou também é que a 18 quilômetros, quando o piloto pousar, ele já morreu por causa da irradiação. Então, o avião é um avião blindado, quase como, quer dizer, não é quase como um foguete, mas enfim, e que está coletando dados. Aqui é a torre, em Manaus, e olha só, 325 metros, maior que a Torre Eiffel no centro da Amazônia. Essa é a torre antes de Manaus. O avião está aí, é o avião Halo. E que conclusões... Aliás, aí são 3 aviões, tá certo? E eu não sei qual dos 3 é o Halo. Porque, para mim, todo avião, como todo carro, é igual. Mas é um desses 3 daí. Por favor... É uma questão de ponto de vista, tá certo? Não contem para ninguém. Pelo amor de Deus, tá? Isso daí foi uma observação que está sendo gravado? Não, são totalmente diferentes. Não, avião é tudo diferente. Bom, então, tá bom, eu me enganei. Então, notem, agora falando sério, os dados mostram que a composição química das nuvens muda antes e depois de Manaus. Esta composição química e a composição das partículas, eles provaram que há novas partículas sólidas que aparecem dentro das nuvens por causa das emissões poluentes de Manaus, e não são partículas emitidas por Manaus. Manaus emite partículas que vão interagir com outras que já existem na atmosfera e gerar compostos nocivos às plantas. A luz, enfim, e diminuindo, tampando os estômatos das plantas. As plantas morrem porque perdem a capacidade de respirar. Então, esse projeto envolve gente que trabalha em física, gente que trabalha em química, gente que trabalha em nuvens. Esses daí são as rotas dos voos, e esses são cristais dentro das nuvens, que são estudados pelo pessoal de cristalografia, pelo pessoal da química e pelo pessoal da física. O conjunto tem mais de 300 pesquisadores nesse projeto. Tem dados que serão preservados e já estão online. Olhem, Go Amazon, para quem quiser dado. Só que os dados não têm interpretação. Este é o problema, tá? O que fazer com os dados? E que estão mudando a modelagem e os conceitos e as hipóteses sobre modelagem atmosférica em todo o mundo. E o que disse o apresentador, o professor Artacho, é que, pelo fato que nós obtivemos dados que nunca ninguém teve, nós fizemos descobertas que jamais seriam imagináveis, que estão tendo um impacto muito grande em estudos populacionais, de poluição, de emissão de gás carbônico, de proteção ao planeta, à vida e à sociedade. Desafios. E a última parte, em 10 minutos, espero acabar. E ele me mostra um cartaz de 10 minutos. Puxa vida. Então, notem bem.
Com Big Data, aqueles que trabalham em bancos de dados, nós estamos habituados a perguntar: me dê o nome de todas as pessoas que têm um cavalo branco. A primeira resposta é Napoleão, não? Mas você faz uma pergunta e você obtém dados em resposta. No modelo novo de Big Data, você tem os dados e quer descobrir padrões de dados. Então, é um modelo muito diferente com o que nós estamos lidando hoje. E aí, vocês têm todos aqueles outros problemas do ciclo de vida de dados, que vai desde a modelagem até a visualização. Então, primeiro desafio, conhecer os dados, tá? Então, aí a tal história, você tem que tomar conta dos seus dados como se fosse um bebê. Por quê? Vocês reconhecem essa pessoa? Diz que sim. Bom, então, podia não reconhecer o bebê, mas se eles são bem tratados e preservados, né, geram pessoas assim, né? Bom, não vou autoimagem, né? Ninguém pode nada a ver com autoimagem. Mas, se não, o que pode acontecer se você não conhece os dados? São maltratados, ou até mesmo isso, né? Então, o que você faz para cuidar dos seus dados como um bebezinho? Que perguntas, ou que coisas, alguém me dá exemplos do que você deveria saber sobre os dados para poder alimentá-los todo dia, dar beijinho, cantar canção de niná? Que tipo de coisa se deve saber sobre os dados? Nada. Origem, muito bem. Que mais? Finalidade, ótimo. Só mais uma. Isso, definição. Eu juntei uma lista. É isso, origem, de onde vieram, como estão estruturados. Dizem que 80% das aplicações hoje têm alguma coisa a ver com a Terra, são espaciais ou temporais. Quem vai querer usar? Quem vai querer reusar? Então, o primeiro desafio é conhecer os dados. O segundo desafio é tudo que está voltado ao processamento e gerenciamento de dados, que é sobre aquilo que eu não iria falar. E aí eu entro com a noção de dadoscópio, que eu gosto muito, que é o seguinte: o Galileu, que está lá embaixo, ele olhava direto o céu. Os galileus, ou os astrônomos de hoje, eles não olham o céu, eles olham dados que foram gerados por instrumentos no céu. E o feedback pode até mudar como os instrumentos são feitos. Mas, em geral, é uma rede de pessoas que trabalha com aqueles dados e que vão, a partir da análise dos dados, criar aplicações e mudar os instrumentos de medida. A noção interessante que há por detrás é que, assim como um telescópio enxerga longe, um microscópio enxerga perto, um dadoscópio é um instrumento de software que vai processar os dados. E nós seríamos e teremos que ser especialistas em construção de dadoscópio. Ciclo de vida dos dados e outros desafios que todos nós sabemos. Problema da privacidade e a proteção do indivíduo. Até que ponto um GPS, ao mostrar onde eu estou, viola a minha privacidade? O GPS pode salvar minha vida, mas pode mostrar para o bandido onde eu estou. Como que eu vou armazenar e garantir a preservação dos dados? A NASA gasta uma fortuna, quase 20% do orçamento da NASA anual é para preservação de dados. Por quê? Porque eles têm se dado conta que perderam, por exemplo, todos os dados dos primeiras missões espaciais estão perdidos. Acabou. E não vai mais dizer, volta para o espaço para pegar, porque a gente perdeu. Não tem jeito, né? Então, a questão da preservação é algo fundamental, inclusive, porque não se pode recuperar o passado, e o valor e o custo. Integridade, que todos nós sabemos, que é um problema seríssimo.
e acabou. Não, agora eu vou resumir, porque há quantos minutos faltam? 5 minutos, pronto. Não, mas eu vou falar em 2, que aí tem 3 minutos de pergunta. E depois tem coffee break. Tem coffee break depois? Agora é amanhã. Amanhã tem coffee break. Se vocês ficarem aqui, eu falo até amanhã e a gente vai para o coffee break. Então, o resumo. O que eu queria que se guardasse? Notem, eu falei de alguns desafios, como a integridade, como a segurança, como a curadoria e como o conhecimento dos dados. Mas o que realmente é importante de guardar sobre Big Data? O primeiro é que você tem que conhecer os dados. Então, pensem no bebê. Dados são bebês que têm que ser tratados com carinho, preservados, para que eles cresçam e possam ser aproveitados, né? E o Big é o que introduz, digamos, a novidade de que você... Bom, se você não souber processar Small Data, você não vai saber processar Big Data. Então, comece pequeno e lide com volumes. A segunda coisa importante é esta interação entre o comercial, o científico e o social no processamento de Big Data. Em toda aplicação de Big Data, há esses 3 fatores. E os 8V e o dadoscópio. E, lembrando sempre a questão do gado, Big Data pode surgir onde a gente menos espera. Então, vocês andem pela rua e tentem identificar Big Data, porque se estivéssemos em Nova York, estaríamos cercados de Big Data. Muito obrigada. Perguntas? Oi. Alguém falou? Oi, ali, obrigada. Manaus, pergunta sobre Manaus. Espera aí. A pesquisa lá de Manaus com a Amazônia, com todos esses dados que estão sendo coletados, que nunca ninguém conseguiu, e muito dinheiro investido, inclusive de países de fora, e aqui uma porcentagem, né? O que vão ser feito com esses dados? O quê? Esses dados que foram coletados, o que vão ser feito com esses dados? Tá. Quer dizer, note, não é que eles sejam importados, né? Eles são todos gerados. É uma curiosidade, tá. Então, desse resultado. Você tem primeiro os fatos, que é isso que está sendo armazenado, e durante 4 anos, já tem 2 anos de coleta, tem 12 anos de coleta da Amazônia e tudo antes, que eles também estão usando, do INPE. E estão sendo feitos estudos de mudança climática, de novo planejamento urbano, como é que você faz para diminuir fontes poluentes, emissão de carbono. Estão sendo feitos estudos em biologia, do ponto de vista de fisiologia de planta, de fatos novos que estão sendo descobertos, porque as hipóteses anteriores eram baseadas na existência de determinadas partículas nas nuvens, chuva e não chuva. E agora eles viram que, dependendo da altura, a composição é uma outra coisa que nunca ninguém tinha imaginado. Então, como que podemos preservar, recompor florestas, não na Amazônia? Estão sendo feitos estudos de aquecimento global. Então, são principalmente estudos ecológicos e estudos biológicos. Mas a Prefeitura de Manaus também está utilizando esses dados para a questão da emissão de poluição gás carbônico na cidade de Manaus. Isso para o Brasil. Fora do Brasil, isso está sendo um estudo de caso que está mostrando coisas que devem ser repensadas na questão das emissões de gases urbanos.
e que as pessoas ainda não tinham visto. Tudo bem? Agora, eu não posso dizer mais que eu não sou nem bióloga, nem plantóloga, nem planificadora urbana. Eu sou uma dadóloga, tá certo? Então, o máximo que eu posso fazer é entender do dado, padrões de armazenamento, e eu sei que você não perguntou isso, mas algo que eu valorizo muito é que, quando você conhece o dado, você passa a conhecer melhor as aplicações. Então, muitas vezes, eu, como trabalho com dados, eu tenho conseguido ser ponte entre pessoas de várias áreas, porque eu consigo, fazendo que todas entendam os seus dados, elas conseguem conversar. É uma ferramenta, inclusive, de diálogo. Tá? Pois, quem mais? Para lá? Não sei, eu não estou vendo nenhum... Mas isso não quer dizer nada. Mata. Veja lá. Tudo bem. Está sendo gravado, cuidado. Zé, tem que tomar cuidado com o que eu falo. É. Só para matar a sua curiosidade, o avião que voa na mais alta atmosfera é aquele avião do meio. Né? Ele tem sensores na barriga, né, que o pessoal costuma dizer. Sei. É ali que no voo na troposfera, né, ele consegue coletar todos esses dados. É só curiosidade. O aviãozinho do meio ali. Como é que você sabe disso? É hobby. Uau! Então, pronto, acabou de matar meu. Muito obrigada. Não, porque na hora que eu mostrei aquela, minha irmã falou, esse avião é da FAB. E ele já não é tão meu. Meu filho, aí, para tudo, um avião é tudo igual. O quê? Sei. O de cima é comercial, tá. E o do meio é o super avião. Nossa, muito obrigada. Porque eu usei a transparência do professor, então, tá bom. Eu devia até ter passado mais rápido. Eu dizia assim, ó, isso aqui são aviões, quem já viu um todo, vamos para a próxima transparência. Muito obrigada, muito obrigada. Pronto, matou a minha curiosidade, a de todo mundo. Obrigada. Olá. Eu gostaria de saber se a Unicamp tem algum uso de Big Data, por exemplo, para analisar relação entre frequência e nota de aluno, por exemplo, alguma coisa assim. Uma aplicação interna na Unicamp. Olha, eu não sei dizer quanto a isto. Note que os conjuntos de dados da Unicamp não são realmente o que a gente chamaria de Big. Mas, por outro lado, porque o pessoal do centro de computação está super acostumado a trabalhar até com volumes maiores, né? Do que os dados de alunos. Mas note que, dependendo do que se quiser fazer com os dados aqui de alunos da Unicamp, há muita coisa que pode ser feita que ainda acho que não foi bem explorado, a parte de evolução de perfil social, principalmente ao longo da história. Né? Isso tem vários estudos, inclusive a comissão do vestibular faz, mas eu diria que, com relação a dados de alunos, não. O que a Unicamp tem, por exemplo, na computação, no Instituto de Computação, tem professores que trabalham com Big Data, tanto do ponto de vista ambiental, eu já trabalhei com dados em agricultura para previsão de safra, nós temos gente que trabalha com imagens, nós tivemos um projeto muito interessante de análise de futebol, tá certo? De vídeos de jogos de futebol ao vivo para ver padrões. Então, aliás, em várias unidades, agora, a análise e o processamento de Big Data como tal, tem no Instituto de Computação, na Elétrica, e um outro potencial muito grande, hoje de manhã eu estava nisso, é o Hospital das Clínicas. Porque aí são milhares, eles têm dado
são obrigados a guardar os dados de todo paciente por 25 anos. E havia até uma história que contaram. Então, eu estou trabalhando como aluna de doutorado em interoperabilidade dos dados do hospital com outros centros aqui da Unicamp, da área de saúde. E eles disseram, tinha um senhorzinho que reapareceu aqui aos 92 anos, e ele tinha estado a última vez no hospital há 20 anos. E nós tivemos que pegar os dados dele quando ele tinha 72 anos, está certo? E acompanhar. E agora que o senhorzinho cismou de aparecer aos 92, nós vamos ter que guardar por mais 25 anos. Se ele reaparecer aqui aos 117, lá vamos ter nós que guardar os dados por mais 25 anos. Então, e se você fala, eu tenho 2 segundos para dar mais um exemplinho interessante ou não? Não. Olha, isso aí eu caí dura, não é nós, é a Inglaterra, mas me lembrou. Então, olha, o Hospital das Clínicas é dado que você nem pode imaginar, tá? Só para responder a sua pergunta. Mas eu estive conversando com o pessoal de humanas da Inglaterra que trabalha com Big Data, e na área de sociologia e ciências humanas, ciências sociais principalmente, arquitetura, tem coisas do Arco da Velha. Então, na Inglaterra, desde 1946, eles, a cada 25 anos, pegam dados de 20 mil pessoas, bebês, e acompanham a vida desses bebês até a morte. Obviamente, depois que o bebê faz 15 ou 20 anos, ele pode não querer mais, eu não estou afim de ter meus dados coletados, ou ele viaja, mas há 2 anos, 2015, eles tiveram a primeira geração de 70, né? E eram velhos de 70 anos que tinham seus dados coletados de 5 em 5 anos desde o nascimento. Onde que você passou dados de saúde e dados de trabalho. E há 2 anos, então, eles começaram um projeto de 100 mil mães grávidas, em que acompanharia toda a gravidez e depois a vida dos bebês até a morte. A cada 25 anos, eles pegam um novo grupo. 46, 25 anos depois, 25, só que agora 100 mil mães. E quanto que vocês acham que é a expectativa de vida de um bebê inglês, né, que nasce por esses dias? 120. Então, vocês pensem o seguinte, que é um projeto que começou há 2 anos, e que tem que ter financiamento, vai durar, de coleta de dados durante 120 anos. Só que o dinheiro acabou e o projeto acabou, entendeu? Então, só durou 2 anos, mas eles iam guardar, inclusive, fragmentos das placentas para deixar o estudo histológico. Vocês imaginem o big data de um negócio desses. Imagine ter que viver até 120 anos. Deus me livre. Mas, enfim, desculpe. Mas respondi a sua pergunta? Não sei se ele ainda está aí. Está. Eu operei catarata, não estou enxergando demais, para dizer a verdade. Então, não estou habituada a isso. Mais alguma coisa? Então, olha, muito obrigada pela atenção e espero ser convidado o ano que vem. Porque o coffee break é ótimo. E a plateia é super simpática. Obrigada.